O poder das nossas palavras. Mude suas palavras, mude sua vida. Uma visão bíblica. No exato momento em que pensamos, criamos as palavras. Mesmo que não as verbalizemos, elas já existem em nosso diálogo interior. O cérebro é uma usina de produção contínua de palavras. É um verdadeiro editor de textos. Enquanto nossas palavras não são proferidas, podem ser reeditadas e até deletadas. Cuidar dos nossos pensamentos é ter cuidado com as nossas palavras. Nos enganamos por achar que nossos pensamentos são abstratos, secretos e intangíveis, e por isso não trazem consequências para nós e para os que estão à nossa volta. Será que é realmente assim? Este vídeo trata este assunto de forma simples, sem argumentos científicos, para mostrar a importância da qualidade dos nossos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Não percebemos a materialização das nossas palavras, expressas verbalmente ou mantidas em segredo no coração. Elas se materializam ao longo da nossa existência. Às vezes nos queixamos da sorte e reclamamos porque isso acontece conosco, mas não nos damos ao trabalho de avaliar o padrão dos nossos pensamentos no decorrer da nossa vida. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6, versículo 45. Eu sou José Goulart Filho. Eu sou apaixonado pelo tema desenvolvimento humano. Minhas produções são, antes de tudo, uma carta a mim mesmo. Gosto de estudar as questões que me limitam e me inquietam e compartilhar aquilo que me faz sentido. Esta abordagem não é científica, é apenas intuitiva. É o meu entendimento sobre a vida a partir de uma visão bíblica. Pode não ser a correta, mas é minha visão bíblica. Estou certo de que a ciência se engana e mente muitas vezes, mas nossa intuição jamais falha. A intuição é a voz do nosso eu mais profundo e mais consistente, o eu que nunca morrerá, o nosso espírito. Somos seres espirituais em experiências materiais. A Bíblia não tem a menor preocupação em fundamentar cientificamente os seus preceitos. Se tivesse se preocupado com isso, não haveria espaço para a ciência. Não haveria um cientista sequer na Terra. As verdades bíblicas estão muito além da mentalidade lógica da maioria dos seres humanos. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20. A intuição é mais efetiva do que a ciência. Suas respostas são imediatas e absolutamente verdadeiras, enquanto que as respostas científicas são morosas em função de critérios e amostragens, métodos e protocolos, e às vezes publicam inverdades. Feliz é a pessoa que tem uma intuição altamente desenvolvida, o conhecimento de si mesmo, de seus limites e potenciais. O desenvolvimento da intuição depende do autoconhecimento. Muitos de nós somos verdadeiros estranhos de nós mesmos. É certo que desejamos fazer o melhor para nós mesmos e para o nosso próximo. Conhecemos tantas regras e tantas teorias que nos fazem sentido, mas nunca conseguimos pô-las em prática. Por quê? Porque calamos o nosso espírito, nossa mente subconsciente, e damos voz à nossa mente consciente, que se impressiona com tudo o que capta através dos sentidos físicos. E da mesma maneira também o espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Este versículo expressa a profunda necessidade que temos de nos espiritualizar. Nós não damos oportunidade ao nosso espírito, o sopro do Criador que está dentro de nós. E com isso nós erramos tanto de maneira desnecessária. Dentro de nós tem a resposta para todas as nossas questões. Nossa mente consciente tumultua nossa comunhão com o nosso verdadeiro eu, tolhendo-o e paralisando-o diante das loucuras da nossa matéria. Para desenvolver a intuição, basta aquietar a mente consciente e buscar as respostas em um arquivo raramente acessado pela maioria da humanidade, o nosso eu maior. Nosso espírito tem todas as respostas verdadeiras para todas as nossas perguntas. Estas respostas são isentas de preconceitos e pré-julgamentos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Este versículo é muito claro em nos mostrar a razão dos nossos fracassos. As virtudes da intuição estão contidas em nossa essência, como componente original de fábrica e não como acessórios. Deus já nos fez assim. Deus nos fez dotado de tudo aquilo que necessitamos. Infelizmente, a nossa incapacidade material não permite acessar essa fonte de riqueza, essa fortuna que há dentro de nós. Temos dificuldades para acessá-las por causa das nossas limitações carnais. Uma intuição altamente evoluída nos permite acessar com mais facilidade esses recursos, os quais pensamos que são sobrenaturais, mas muito pelo contrário, esses são verdadeiramente naturais. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, versículo 22. Sobrenaturais são os vícios, pois não viemos ao mundo com eles. São produzidos ao longo da vida. O mundo visível foi criado pelo mundo invisível. Logo, as questões espirituais são naturais e as questões materiais são sobrenaturais. Viemos dotados de absoluta pureza. O que somos hoje é o resultado do que as circunstâncias fizeram conosco, e não do que desejamos ser. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Cada pensamento produz uma revolução a nível subatômico em nosso cérebro. Essa revolução afeta todo o nosso corpo através do nosso sistema nervoso. Embora muitas vezes não temos sensibilidade para perceber isso de forma consciente. Como já disse, não pretendo apelar para argumentos científicos, mas quero que esses fatos não sejam ignorados. Compreender isso faz toda a diferença na nossa vida. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Nossas crenças são o entendimento do que temos como verdade. São elas que embasam a nossa fé. A diferença entre a fé e a ciência é que a ciência crê no que vê, enquanto a fé vê o que crê. A fé jamais se renderá à ciência. Se a humanidade ainda existir, por mais 300 anos, um dia a ciência se renderá à fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1.
A capacidade de crer é um privilégio de poucos. O ceticismo é um mal generalizado. Essa deficiência determina que 80% da população mundial detém 20% da riqueza e 20% da população detém 80% da riqueza. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, versículo 22. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículos 2 e 3. Dominar o pensamento significa dominar as palavras, que significa dominar os próprios sentimentos, que significa dominar as próprias ações e, por consequência, significa alcançar exatamente o resultado pretendido. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago 3, versículo 8. Diz o ditado: diga-me com quem andas, que eu te digo quem és. A nossa vida é o resultado direto do nosso modo de pensar. Ninguém anda com má companhia se o seu entendimento não lhe permite. Os padrões mentais que reforçamos se materializam, sejam negativos ou positivos. Sabemos que nós somos, ou que cada pessoa é o resultado da média das 5 ou 6 pessoas com as quais ela mais convive. Este versículo a seguir mostra a profunda relação que há no relacionamento interpessoal. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Salmos 42, versículo 7. Não basta apenas crer e ter fé. Quem realmente crê, age. Conta-se que uma comunidade se reuniu num domingo de manhã para orar e pedir chuvas, pois uma longa estiagem estava causando enormes prejuízos. Apenas um jovem levou o guarda-chuva. Ou seja, apenas um jovem creu que a chuva realmente viria. Crer duvidando um pouco é fácil, mas crer incisivamente é só para aqueles que têm elevada intuição. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 9, versículos 21 e 22. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Lucas 11, versículo 19. Em um computador existem muitos programas instalados, mas programa algum produz alguma coisa se não for acessado. Assim também é a nossa mente. Manifestamos no nosso dia a dia aquilo que acessamos em nosso interior. Se buscamos em nós a fonte do bem, a encontramos. Se buscamos a fonte do mal, a encontramos também. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. A fé não é produto que se compra pronto, é produzida em nosso interior a partir do entendimento de como ela funciona. Muitos dizem: queria ter uma fé assim. A fé é um bem acessível a todos. Para tê-la, basta entender o que é realmente. Cultivá-la com boas leituras e isolar-se das ameaças negativas. Da televisão, em primeiro lugar. Simples assim. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira:
desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17, versículo 6. Não confunda quando ele diz, se tivesseis fé como um grão de mostarda, não confunda como se ele tivesse dito, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não disse isso. Portanto, o raciocínio dele aqui está embasado no fato de que um grão de mostarda, embora pequenino, se plantado, se cultivado, se plantado em boa terra, se cultivado com fertilizante, com irrigação, com todo o cuidado, vai produzir o melhor fruto. Então é nesse sentido que ele usa essa comparação, como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Então não importa o tamanho da tua fé, ela pode ser pequena, pode ser grande, mas se não for cultivada, não vai produzir resultado nenhum. Na ausência da fé opera a dúvida, o temor, o medo, a incerteza, a desconfiança, o desespero, o pânico e a miséria. Os sintomas da falta de fé são a falta de comprometimento pessoal, procrastinação, hesitação, desculpas, insegurança e outros. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente que a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Aqui Moisés promete uma porção da terra que seria conquistada, ele promete a Calebe. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Então, quando Moisés fez a promessa a Calebe, Calebe tinha apenas 40 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Calebe agora conta com 85 anos. 45 anos se passaram desde o dia em que Moisés lhe prometeu a terra. E aqui ele vem falar com Josué, que agora lidera Israel, reclamando a posse da terra que lhe fora prometida, porque ele se sente tão vigoroso quanto ele se sentia aos 45 anos. O verdadeiro campeão olha sempre para os que realizam e nunca para os que fracassam. Roberto Chiniachik. Aqui nós temos um fluxograma. Pensamentos que nos levam a sentimentos, que formulam as nossas crenças. Em função das nossas crenças, nós agimos. Em função das nossas ações, nós alcançamos milagres. Então, a partir dos nossos pensamentos, nós alcançamos sucesso, ou então, a partir dos nossos pensamentos, nós alcançamos fracassos. Tudo depende da maneira como nós pensamos. Cada pessoa estabelece as suas fronteiras na medida da sua fé. Elaborei este vídeo com intenso amor. Sei que a grande maioria dos cristãos não leem a Bíblia. Pincei pontos importantes das Sagradas Escrituras e procurei os colocar de maneira bem prática, de forma a se ajustar ao nosso cotidiano. Espero que isso possa fazer sentido a você e possa fazer uma revolução em sua vida apenas com uma mudança mental. Crer incondicionalmente. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14, versículo 12. A verdade universal e absoluta, quer você creia ou deixe de crer. Desafio você a pôr em prática estes preceitos e após alguns anos vir e me dizer que não deu certo.
Sei qual será o resultado. Você me dirá que tudo é verdade, simplesmente porque o conhecimento da verdade te libertou. Que o teu território se amplie cada vez mais e que teu horizonte se alongue até o limite da tua fé. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Espero fazer alguma diferença na tua vida. Antes de encerrar este vídeo, eu quero lembrar ainda mais um ponto bíblico. Jesus faz uma parábola em que um determinado senhor faz uma distribuição de talentos segundo aquilo que ele julga ser a capacidade de cada servo. E a um ele dá uma quantidade de talentos, digamos 10 talentos, não me lembro agora literalmente o texto bíblico, mas digamos que ele tenha dado 10 talentos a um servo, tenha dado 5 talentos a outro e 1 talento a outro. E viaja, vai para uma terra distante. Quando ele volta, aquele a quem ele deu 10 talentos, lhe devolve 20 e diz para ele: estão aqui os talentos, me deste 10 talentos e eu granjeei mais 10. E então ele o convida para descansar com ele, para festejar com ele, para estar com ele. E assim ele se dirige àquele servo a quem ele deu 5, e da mesma forma ele diz: aqui estão os 5 talentos que me deste, e eu granjeei com eles mais 5, então estão aqui 10 talentos. E ele também o recolhe para o descanso do seu senhor. Mas aquele senhor se dirige ao que lhe deu apenas 1 talento. E esse servo então diz: olha, eu sei que o senhor é exigente, é rigoroso, e eu temi, então enterrei o talento que me deste, e aqui está o talento. Ele devolve. Então ele determina que aquele servo seja lançado nas trevas exteriores. E ele diz o seguinte: quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, este versículo agora citado nos mostra claramente que a nossa inércia, o nosso medo, a nossa omissão nos leva a um estado contínuo de miséria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta e compartilhe. Quem sabe nós podemos ajudar mais alguém. Acesse também o meu site www.criarnegocioonlinejá.com. O meu abraço e muito obrigado.